E aí galera, beleza? Eu sou o Nicolas, tutor da Meu Guru, e hoje eu vou ajudar vocês com a resolução de um exercício de equações diferenciais, beleza? Esse exercício aqui, ele é da seção 4.3, tá? É o exercício 8 do livro do Zil, se não me engano é a primeira edição. Beleza, então o que a gente vai fazer é encontrar a solução geral dessa equação diferencial aqui, tá bom? Essa é uma equação diferencial com um formato mais simples, beleza? Ela é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem e ela possui coeficientes constantes, né? Você vê aqui que é 1, menos 3, né? E o 2, beleza? Então, os coeficientes não dependem, tá, da variável t, que é a variável da solução dessa equação diferencial, né? Afinal, a equação diferencial ela tem esse formato aqui, beleza? Opa, assim, né? Ela tem esse formato aqui, tá? Então ela depende de uma variável t. Beleza. Como a gente vai resolver, né, essa equação diferencial? A maneira que a gente vai usar de resolver ela é basicamente dar um chute. Então a gente vai chutar essa solução aqui, beleza? Mas por quê, né? Qual é o interesse da gente fazer isso, tá? Eu acho que o primeiro ponto e talvez o principal é que a exponencial é uma função que tem derivadas simples, né? Afinal, a derivada dela é ela mesma, tá? Só que a gente vai usar um detalhe que é colocar uma constante, tá? Que é esse lambda aqui multiplicando a variável t. E vocês vão ver por que a gente vai fazer isso, beleza? Tá, mas aí, beleza, chutei a solução e agora o que eu faço? Tá, então a gente vai substituir essa solução que a gente está chutando aqui, beleza? A gente vai substituir essa solução aqui lá na ideal, tá? Mas para isso, veja que a equação diferencial ela acompanha, né? Porque o que é uma equação diferencial? É uma equação que você tem a sua função, tá? Como incógnita, e as derivadas dela também. Como é uma equação de segunda ordem, a gente tem as derivadas de primeira e segunda ordem dessa função. Então a gente precisa derivar essa função duas vezes e substituir ela aqui, e aqui, e aqui. Beleza, então vamos lá. Isso que a gente vai fazer. Então a gente vai derivar, tá? A nossa função uma vez. Então a gente deriva a exponencial, como é uma função simples, vai simplesmente cair esse lambda, né, que vai multiplicar o t, e a derivada segunda vai cair o lambda de novo, que vai multiplicar o lambda que já estava aqui, então a gente vai ficar com lambda ao quadrado. Beleza. Agora a gente vai substituir isso na equação diferencial. Então veja que é um caminho sim, simples, né? É um caminho rápido, tá? A gente chutou uma solução e substitui na equação diferencial. Então, ó, pego aqui a derivada segunda, tá aqui, menos 3 vezes a derivada primeira, tá aqui, mais 2, tá, vezes a própria função. Aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para o detalhe importante, né? Por que exponencial? Veja que, como eu derivei, como a exponencial ela tem uma derivada mais simples, o que acontece? Você só faz cair aquele coeficiente, né, que vai multiplicar a variável, de modo que você vai ter exponencial em todos os termos da soma. Como isso está igualado a zero, né, vem um detalhe importante. Você pode cortar essa exponencial de todos os termos. Beleza? Você pode dividir todo mundo por ela, por esse e elevado a lambda t. Isso vai fazer com que a gente caia nessa equação de baixo, que é uma equação algébrica, tá? Uma equação do segundo grau. Beleza? Tá, mas aí o que, né, inclusive, tá, essa equação do segundo grau, ela é chamada de equação característica, tá? Ou polinômio característico, aparece com esses nomes, tá, na literatura, beleza? Você vai encontrar assim. Mas, né, por que importa? Por que você vai cair numa equação do segundo grau? Veja aqui o que eu fiz, né? Vamos recapitular aqui o que a gente está fazendo. A gente quer resolver essa equação aqui, beleza? E aí o que a gente fez foi basicamente chutar uma solução. Estou dizendo, olha, eu quero que essa aqui seja a cara da minha solução. Para que o que eu quero seja verdade, para que funcione, eu preciso que essa equação aqui seja verdadeira. Quando essa equação é verdadeira? Ela é verdadeira quando eu encontrar as raízes, né? O R1 e o R2, tá? Ou lambda 1, lambda 2, que eu acho que seriam escolhas mais felizes, né? Para manter aqui a bom, as variáveis, né, que a gente está usando, mas enfim.
a gente então precisa encontrar as raízes que vão tornar essa equação aqui verdadeira, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Beleza, então para resolver essa equação eu fatorei para facilitar a nossa vida, beleza? Mas você pode resolver por Bhaskara também. Então eu basicamente abri, né, esse menos 3 lambda em menos 2 lambda e menos lambda, de maneira que eu coloquei o lambda em evidência e o menos 2 também, né, já que o lambda aparece nesses termos e o menos 2 também. Beleza, aí eu vou ter lambda menos 1 e aqui lambda menos 1 e eu chego nesse formato aqui que é mais simpático, né, para a gente poder já identificar quais são as raízes dessa equação. Daqui a gente já vê que é o lambda igual a 1 e lambda igual a 2, né, que são os dois termos aqui, os dois números, né, perdão, que vão tornar essa equação igual a zero, beleza? Então a gente vai ter uma raiz R1, que é igual a 1, e uma raiz R2, que é igual a 2, tá? Beleza, encontrei o lambda, e agora? Basicamente você só precisa substituir naquele chute, tá? O chute era isso aqui, né? Então, ó, se você encontrou o valor de lambda, lambda 1 e lambda 2, você tem duas soluções. Você tem lambda igual a 1, tá? Então você tem essa solução aqui, uma solução y1, que é igual a e elevado a 1t, e você tem uma segunda solução, tá? Que é um e elevado a 2t. Beleza? Bom, aqui a gente já resolveu o problema, né? A gente já encontrou a solução, tá? Nós encontramos duas soluções linearmente independentes, beleza? E importante, né? Isso tem que acontecer já que você está lidando com uma equação de segundo grau, perdão, com uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Então você vai ter duas soluções linearmente independentes, tá? Duas soluções LI, né? O que significa que você, como você está encontrando uma solução geral, você vai ter, né, uma família de soluções, tá? Que vão acompanhar duas constantes, tá? E aí você vai ter, tipo, você pode ter uma solução que é simplesmente e elevado a t, 2 vezes e elevado a t, 3 e assim por diante. Você pode ter, sei lá, 3,5 vezes e elevado a t e assim vai, beleza? Então você tem uma família, ou seja, você tem infinitas soluções para essa equação diferencial. E aí a gente usa, tá, para encontrar de fato a solução geral, a gente vai usar o princípio da superposição, beleza? Porque, bom, como você tem duas soluções ali, você pode somar as duas e formar uma solução geral, tá? Se cada uma em separado é solução, a soma também é. Então, se você pegar essa soma e substituir na equação diferencial, você também vai obter, tá? Você vai satisfazer essa equação diferencial, beleza? Então, esse é o método que a gente usa para resolver equações com esse formato. E, bom, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima.